Bom dia a todos. Saiu recentemente, ou no Fantástico, na TV Globo, uma reportagem de uma nova iniciativa terapêutica na hérnia de disco, em que se injeta água a uma velocidade muito grande para destruir o disco. Agora, é preciso prestar atenção, na maioria das vezes dessas notícias, e que se tenha ouvido toda a reportagem, para não tirar conclusões imediatas e às vezes até nocivas. O autor do trabalho, quer dizer, o chefe da equipe que está realizando essa experiência, ele advertiu que isso é experimental. O que significa isso? Quer dizer, não existe nada comprovado, né? São 36 casos, essa estatística é muito pequena para se tirar qualquer conclusão. E a agência FAPESP fez uma reportagem aqui com uma brasileira que é professora da London School of Tropical Medicine, quer dizer, da Escola de Medicina Tropical de Londres, em que ela afirma que os governos precisam ter um novo olhar sobre as doenças negligenciadas. Doenças negligenciadas. Por exemplo, as doenças do terceiro mundo, inclusive aqui do nosso, que ainda tem malária, tem leishmaníase, tem doença de Chagas e outras, tem verminose. Por que isso? Porque a pesquisa da indústria farmacêutica está sendo dirigida só para medicações, né, de pessoas de alto poder aquisitivo. Por exemplo, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças do sistema nervoso, antidepressivos. E essas outras, os medicamentos são os mesmos de 30, 40 anos atrás. Eu acho que isso precisa mudar. E no último programa, houve uma dúvida em relação ao ácido úrico como fator de risco coronário. Será que há necessidade de tratar desse ácido úrico em pessoas predispostas a terem doenças coronarianas? E também em relação à gota ainda, perguntas da população, por que a gota ela incide em pessoas de um QI mais alto, um nível intelectual maior? Nós vamos responder isso daqui um pouco, conversando com um especialista dessas doenças, né, que não são negligenciadas. E, propositalmente, né, o trouxemos, porque essas doenças não negligenciadas, elas constituem a primeira causa de morte no país. Então, nós voltamos daqui um pouco. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Está aqui conosco hoje, para uma conversa sobre a especialidade, o professor Carlos Eduardo Balbão, que é professor de propedêutica, cardiologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Professor Balbão, sobre essa primeira notícia que eu dei, sobre as doenças negligenciadas, as suas não são negligenciadas, mas são tão importantes quanto. Uma das razões é a alta mortalidade cardiovascular. Teria alguma outra razão também? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, professor Hamid. Sim, existe. As doenças cardiovasculares, elas constituem atualmente na maior causa de morbimortalidade que nós temos no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas tem outros fatores que motivam o grande investimento nelas. A maioria das doenças cardiovasculares são crônicas,
a hipertensão arterial, a dislipidemia, que são alterações metabólicas nos níveis de colesterol, triglicérides, que não se normalizam apenas com dieta. Isso requer uso de medicamentos crônicos. Quer dizer, crônicos seriam pela vida toda. Isso é um custo econômico muito grande para os pacientes. E as empresas investem muito dinheiro na formulação de novos medicamentos com perfis mais modernos, mas com preços mais caros. Então, por isso que está cada vez mais desenvolvendo essa área industrial. Então, isso também motiva, com certeza, e parte do grande dinheiro da pesquisa direcionado à área cardiovascular. Doutor Balbão, em relação a isso ainda, você não acha que existe um exagero na prescrição inicial das pessoas com esses problemas? Vamos dar um exemplo aqui. Um indivíduo jovem com colesterol alto, né, sedentário. Você acha que já de imediato precisa lhe escrever medicamentos para baixar o colesterol? Porque existe uma epidemia hoje, né, de exames complementares e de ingestão fora da receita médica desses medicamentos. Qual é a sua opinião? Hoje nós temos assim estudos populacionais bem grandes e bem definidos para níveis no que a gente vai tratar. Quem são as pessoas de alvo de risco mesmo? Por exemplo, se a pessoa tem apenas, a pessoa é jovem, como o senhor colocou, ela tem apenas o fator de risco, o nível aumentar de colesterol e ou triglicérides, mas ela não tem nenhum outro fator. Ela não pratica exercício, ela não faz atividade física. Bom, aí a gente não inicia realmente com medicamento. A gente estimula essa pessoa a mudança de estilo de vida, praticar uma atividade física, ter hábitos alimentares mais saudáveis e estipula para ela um prazo. A partir desse prazo, nós vamos ver se ela chegou às metas estipuladas, que a gente sabe que são metas que ela não vai entrar numa faixa de risco coronariano. Se ela não cumpre, se ela não chega a essas metas, primeiro por uma ineficácia dos atos delas, ela não praticou exercício, ela não fez dieta, a gente institui medicamento. Ou às vezes não é um problema dela aderir às mudanças de estilo de vida, mas sim é um problema do organismo dela, que metaboliza mal essas gorduras. Aí é um outro caso a se discutir, quer dizer, a gente vai particularizar cada paciente. Agora, o uso indiscriminado existe sim, né? Então, aí vai cada médico olhar o paciente e individualizar se medica agora, se não medica e qual o melhor medicamento. Bom, um indivíduo tomando estatina, por exemplo, começar com 20 anos, admitindo que a vida média do brasileiro 70 anos, 50 anos tomando estatina, existem alguns trabalhos a respeito disso? Quais são os efeitos colaterais, até para a população tomar cuidado com utilização sem receita médica, né? O que é que a estatina pode causar como efeito colateral, principalmente no fígado? Tá. Essa é uma pergunta interessante, que a gente vê muito a preocupação dos pacientes também no consultório em relação a isso. Bom, as estatinas, os efeitos colaterais para o lado hepático, ela aumenta os níveis das enzimas liberadas pelo fígado e vão levar em doses muito altas a uma toxicidade do fígado, a uma hepatotoxicidade que a gente fala. Isso na prática, quando elas são bem administradas,
e bem acompanhadas pelo médico, isso é muito raro acontecer. Isso é descrito principalmente na população americana, onde que os hábitos alimentares são muito diferentes, o perfil das pessoas é totalmente diferente, e onde eles usam doses de estatinas extremamente altas, né? Então, essa população realmente tem um risco muito grande. A nossa população brasileira, esse risco é muito menor. Agora, quando você usa essa estatina com outros medicamentos, com hepatotoxicidade, aí o risco é maior. Mas esse é o medicamento para você ser feito, para você usar a vida inteira. Se você tem que usar, é melhor usar. Agora, tem que ser usado com critérios, com acompanhamento da função hepática, da função das enzimas musculares, com todo o acompanhamento clínico correto. Bom, essa diferença de dosagem, né, por que o americano tem que usar uma dosagem muito grande, vamos supor, quase 4 vezes a que é usada no Brasil? Será que haveria diferenças entre a constituição genética de metabolização do medicamento? O americano metaboliza mais e o brasileiro metaboliza menos? Ou não é assim a coisa? Eu vou aqui exteriorizar a minha opinião própria. Eu acho que possa ter alguma coisa nesse sentido que o senhor falou, né, do perfil genético, da alimentação deles, mas eu acho que tem o lado da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica mais poderosa americana é a indústria das estatinas. E ela tem um poder muito grande na mídia americana em relação à prescrição. Aliás, não é só isso. Acho que é bom a gente advertir também que os speakers, quer dizer, os pesquisadores da indústria farmacêutica, eles que fazem os trabalhos científicos de publicação. E esses trabalhos, feitos por eles, funcionários da indústria, são assinados por pessoas notáveis da medicina. E aquilo acaba sendo uma verdade, né? O que explicaria, então, essa posição? Então, fica também o raciocínio de que o médico brasileiro não está indo nessa onda. Perfeito. Verdade? Perfeito. Bom, sobre estatina, você já viu falar que ela protegeria contra o câncer do tubo digestivo? Existem alguns estudos sérios sobre isso? Porque todo remédio ele tem um efeito maléfico, mas ele pode ter um efeito benéfico, que às vezes não é descoberto. Nós já vimos isso em vários setores. Tá. As estatinas foram imputadas a ela também muito efeito benéfico. Em relação ao câncer intestinal, eu não sei falar para o senhor, não sei mesmo. Eu sei que ela tem uma relação em proteção à doença degenerativa do sistema nervoso central, ao Alzheimer, ela tem efeito demonstrado. Tentaram demonstrar algum benefício na insuficiência cardíaca, não conseguiram. Tentaram demonstrar benefício nas arritmias cardíacas, também não conseguiram demonstrar, né? No envelhecimento demonstraram benefício. Agora, no câncer do intestino, eu não saberia falar para o senhor. Bom, em relação a essa ação no sistema nervoso, não decorreria provavelmente de baixar os níveis de colesterol e de arteriosclerose, quer dizer, melhorando a circulação do sistema nervoso, aí diminuindo a incidência de Alzheimer. A propósito, e relacionado com esse tema, o ácido úrico é considerado um fator de risco coronário. Agora, eu queria saber, a partir de quanto de ácido úrico se lhe receita medicamento para baixar esse ácido úrico? Olha, é uma pergunta um pouco, né? Não é que é difícil, mas é polêmico, porque o que se vê é que níveis de ácido úrico, por exemplo, entre 7, 8 ou 9
essas dosagens elas estão presentes em 40% a 60% de pessoas normais que nunca tiveram gota. Então, como é que fica o cardiologista aí? Perfeito. Perfeito. O que eu faço no meu dia a dia? Se um paciente vem com ácido úrico acima de 7, que é os laboratórios em geral colocam como nível... Que precisa até mudar isso aí. Exatamente. Que o paciente pergunta para mim, mas meu ácido úrico está aumentado. Tá? Se ele toma um diurético que pode aumentar o ácido úrico, eu troco o diurético dele, eu falo que ele está tendo aumento do ácido úrico, eu explico o que é o ácido úrico, os alimentos que ajudam na formação do ácido úrico, mas eu não instituo a medicação. Eu instituo medicação acima de 10, próximo de 10 de ácido úrico, ou se ele já teve ou tem crises de gota, né? Aí é outra história, pelo menos assim o cardiologista vê. O ácido úrico na cardiologia, ele faz parte do que a gente chama de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É o paciente que tem hipertensão arterial, níveis alterados de glicose, do açúcar no sangue, níveis aumentados de triglicérides, de colesterol, obesidade abdominal, tá? E ácido úrico aumentado. Inclusive, o ácido úrico alto, ele aumenta a resistência à insulina. Quer dizer, também piorando uma outra situação, mostrando essa conexão. Agora, também tem o outro lado do ácido, o lado bom do ácido úrico. O lado bom é que ele inibiria a produção de radicais livres no cérebro. Até por essa razão, professor Balbão, é que ácido úrico, né, sempre alto, sempre existiu nos grandes gênios da humanidade. O Isaac Newton, o Francis Bacon, Michelangelo, Alexandre Magno. Será que essa verdadeira relação, quer dizer, ou seria decorrente da nutrição, né, do indivíduo comer mais carne? Até se dizia antigamente que a gota era a doença dos reis e não dos plebeus. Né? Só dava nos reis, nos grandes, né, estudiosos da humanidade. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Sobre a ação do ácido úrico nos radicais livres, inclusive na prevenção de Alzheimer. Quer dizer, haveria aí um encontro de 3 condições favoráveis, então. Perfeito. Das estatinas. Agora, a estatina, você poderia assim definir por leigo, né? O que é a estatina? Okay. Até os leigos já conhecem muito bem estatina. Mas o que ela é e como funciona? Ok. A estatina hoje, para a cardiologia, ela é muito mais que um medicamento que ele entra no organismo e atua no ciclo do colesterol, tentando abaixar principalmente o nosso colesterol ruim, que é o LDL. Hoje o efeito dela é muito além disso. Hoje a cardiologia moderna, os trabalhos experimentais e clínicos mostraram que as estatinas são poderosos anti-inflamatórios nas paredes da artéria. E mostraram para a gente que a doença coronariana, a doença aterosclerótica, ela é muito mais uma doença inflamatória. Autoimune? Também tem característica autoimune. E a estatina é o mais poderoso anti-inflamatório para as artérias que a gente tem hoje. Então hoje, se um paciente ele tem história de doença coronariana prévia, mesmo que ele tenha níveis de colesterol normais, ele deve manter a estatina, porque aquilo lá mantém aquela inflamação que ele tem por outros fatores, até genéticos, tendência a perpetuar sob controle. Então hoje mostrando que o uso dela vai além do nível do controle do colesterol. E esse processo
Bom, se daria no fígado, quer dizer que a estatina ela atuaria no fígado, impedindo essa síntese danosa. Isso. Só sobre o colesterol ruim? Ou sobre triglicéridos também? Não, sobre triglicéridos também. Só que ela atua muito pouco no triglicérides. Ela atua mal no triglicérides. Ela atua principalmente no colesterol. Se eu pego um paciente que tem dislipidemia mista, ou seja, colesterol muito aumentado e triglicérides muito aumentado, eu resolvo dar para ele uma estatina. A estatina, o colesterol dele vai abaixar. O triglicérides abaixa, mas pouco. Porque eu atuo mal com a estatina. Atuo, mas não tão bem. Já o fibrato, que é outro tipo de medicamento, esse não. Esse atua muito bem no triglicérides e atua mal no colesterol. Agora, a associação dos dois, ela deve ser muito cuidadosa. Por quê, Bal? Porque aumenta muito a toxicidade do fígado. Daí se conclui, eu acho que a população poderia aproveitar, né, que a prescrição é um ato exclusivamente médico. E o médico conhece dos mecanismos da doença e dos mecanismos de ação dos medicamentos. Em relação à estatina, ainda para a gente encerrar esse bloco, ela teria alguns outros efeitos assim, embora raros, por exemplo, sobre o sono. E por que a estatina, não sei se mudou esse conceito, ela teria que ser tomada à noite, né? Como se apregoava antes. Pode ter mudado isso? Não, não mudou, professor. Em relação ao horário melhor de se usar uma estatina, é sempre no período noturno. Por quê? O metabolismo do colesterol, ele é mais durante a noite, né? Então, por isso que ela é usada mais à noite. Tem paciente que fala assim, eu preferia tomar todos os meus remédios de manhã. Eu já fico livre da medicação toda durante o dia. Mas ele não está aproveitando o melhor horário, não está tendo o melhor benefício com a medicação. O melhor horário, o maior benefício é à noite, porque aí o medicamento está atuando no ciclo do colesterol e no período que ele é mais realizado. Carlos, eu acho que a bula, então, das estatinas precisa ser mudada. Precisa. Porque será que isso aí não é uma jogada também da indústria? Mesmo. Não é uma jogada? É esquisito. Então, outra conclusão que podemos tirar, que ler a bula é bom, tem que ler a bula. Só que não dá fé em tudo que ela fala. Primeiro porque há indicações necessárias para induzir o consumo e há efeitos colaterais, às vezes decorrentes desse mau uso, que a bula não coloca, porque a bula das estatinas fala que pode tomar a qualquer hora. Eu achei estranho isso. Muito. Quer dizer, a hora de tomar estatina? Noite. À noite. À noite. E todas as estatinas são comparáveis? Ou existe uma diferença, por exemplo, em relação a outro efeito colateral, que é a ação sobre a musculatura estriada? Tá. Né? Sobre a musculatura. Dor muscular e tal. Evidentemente que isso não vai acontecer. Qual seria a melhor estatina, né, sem o nome comercial? Perfeito. Para evitar esse efeito colateral que muitas vezes é confundido com doenças reumáticas, porque o indivíduo aparece com dor nas pernas ou dor nos braços. Ok. A melhor estatina é aqui na menor dosagem, ela atinge os níveis que nós queremos obter do colesterol bom e do colesterol ruim. Quais seriam elas? As primeiras, a mais antiga que nós temos é a simvastatina. A simvastatina ela é eficaz em muitos casos e é a mais acessível. Às vezes nós precisamos de doses maiores dela. Doses maiores requerem cuidados maiores porque os efeitos colaterais são maiores. A rosuvastatina e a atorvastatina,
que são mais recentes, principalmente a rosuvastatina, a gente tem, com doses menores, maior efeito terapêutico e menor incidência de efeitos colaterais. São hoje as de preferência. Doutor Balbão, não sei se eu entendi, mas fica para responder no próximo bloco. Se ela tira o sono, qual seria esse mecanismo? Seria em relação à circulação cerebral, sobre os ciclos do sono, ou não? Mas você vai responder depois do próximo bloco. Então vamos ao intervalo. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Professor Balbão, eu sei que essa pergunta que eu lhe fiz é uma pergunta difícil de responder, mas que esse efeito existe e é claro que em medicina muita coisa é inexplicável. A gente não sabe explicar, porque o médico não é todo poderoso. Mas eu vou fazer uma outra pergunta relacionada também à estatina. Ela reduz o HDL ou não? HDL, só para... Ok, essa pergunta é excelente. A pergunta anterior, realmente eu fico devendo para vocês. Em relação à pergunta sobre o HDL, isso é uma coisa importante a gente saber, porque o HDL, ele depende pouco de ação farmacológica para ele aumentar. Os medicamentos para aumentar o HDL são muito ruins, muito ineficazes. A gente praticamente não usa. Agora, os medicamentos usados para diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, às vezes abaixam o colesterol bom. Por exemplo, a simvastatina, em alguns pacientes, não em todos, ela pode abaixar o colesterol bom, HDL. A estatina, a única estatina que pode aumentar o colesterol bom, o HDL, é a rosuvastatina. A rosuvastatina, ela pode aumentar o bom e diminuir o colesterol ruim. É a única. Doutor Balbão, uma outra coisa que se propaga, está na moda, esses ácidos ômega 3, né, existentes na castanha, no azeite de oliva, etc, etc. Existem trabalhos sérios, experimentais, comprovando isso? Ok. Que eles reduzem, assim, sozinho e significantemente os níveis de colesterol e triglicéridos? Sim. Não. De impacto, não. Eu tenho um colesterol aumentado, um triglicéridos aumentado, e eu, usando eles, eu vou normalizar apenas com eles? Não. Que eles são terapêutica coadjuvante, quer dizer, que eles ajudam como na proteção contra radicais livres? Sim. Tá? Eles podem ajudar. Inclusive, na última diretriz da Sociedade Brasileira de Aterosclerose, ela recomenda que a gente tenha uma alimentação rica em substâncias que contêm azeite de oliva, ômega 3, ômega 6, ou reposição com cápsulas, mas assim, como coadjuvante, como ajudar. Bom, sobre diretrizes, você falou sobre diretrizes agora. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no mês passado, fez uma pesquisa dizendo que 73% dos médicos que participam de diretrizes, em geral, têm relação com a indústria. Você acha que isso... É claro que você vai falar que isso é incorreto. Claro que é incorreto. Mas como é que a medicina faz? Como é que ela faz sem o apoio da indústria? Então, não teria que ser uma mão de duas vias éticas? Porque essa de estar na diretriz lá que o ômega 3, não sei se é isso,
às vezes sutilmente, poderia, quer dizer, no condicional, isso não induziria, então, às vezes, o paciente ou o leitor a comer demais comida extremamente gordurosa, calórica e engordar? Com certeza. E a obesidade por si só é um problema cada vez maior no nosso país, né? As diretrizes, como o senhor falou, elas são feitas por pessoas de várias escolas médicas do país, mas não tem, realmente, elas são ajudadas, patrocinadas, esses eventos, por indústria farmacêutica. As entidades, elas não se mantêm sem essa ajuda. E a indústria não faz caridade, né, Bobão? Elas não se mantêm sem essa ajuda, não tem jeito. As nossas entidades públicas, né, em qualquer esfera, não ajudam a manutenção das nossas entidades médicas científicas. Talvez essa noção de que o ômega 3 presente, por exemplo, no bacalhau, nos peixes, fizeram um estudo em esquimós e viram que eles não têm, né, colesterol alto. Mas também o esquimó que vive lá, que outra coisa que ele vai comer a não ser peixe? Com certeza. Qual outra? Que não que tem ele tem? jeito. Né? Não tem jeito. Inclusive até uma certa época eles indicaram esses ômega 3, né? Inclusive até é bom falar aqui sobre a linhaça. A linhaça, o Ministério da Saúde adverte que ela não cura nada. Pode ser coadjuvante e não é remédio, tanto que não tem remédio. E assim por diante, né, Babão? Quer dizer, esses outros produtos. Então, voltando aqui, que o ácido ômega 3 também atuaria no lúpus eritematoso, uma doença reumática autoimune. Será que aquele mecanismo que você falou, aquele mecanismo de inibir a formação da placa, será que é isso? Como anti-inflamatório, né? Poderia ser. Todas essas substâncias que atuariam nos radicais livres também, né? E também mediando a resposta inflamatória, poderiam atuar isso. É que nós não temos ainda Não tem as provas. Não tem as provas científicas ainda. Mas se elas existirem, eu acredito que seja nesse sentido, de resposta inflamatória mesmo. Nesse caso, é apenas uma ilação, quer dizer, um raciocínio. Se o problema é inflamatório ali, os corticosteroides não teriam uma ação? Ou poderiam ter até uma ação contrária porque eles aumentam o colesterol? E isso já foi testado em nível experimental. Nunca passou para a fase clínica. Nunca passou. Para a fase experimental, não teve resultado. Não teve resultado. Mesmo com a combinação, nem sozinho e nem com a combinação com estatina. Sim. Mas a estatina, sim. A estatina, muito. A estatina como anti-inflamatório? Muito. Cientificamente comprovado. Aliás, quando se fala cientificamente, eu acho que isso até é uma informação de saúde pública. Só aceitar como verdadeiro aquilo que é cientificamente comprovado. E o que é cientificamente comprovado? É aquilo em que há estudos, né, chamados controlados, quer dizer, existe um grupo controle para observação, prospectivos, quer dizer, começa agora e não pesquisa de fichário, como é muito frequente nos Estados Unidos, fichário ou entrevista por telefone, e que haja nos resultados uma diferença estatisticamente significante de um grupo para outro. Aí sim, isso é cientificamente comprovado. Por exemplo, está correndo na internet agora, Babão, que o paracetamol, esse remédio usado para dengue, que está provocando mais mortes, né, por insuficiência hepática, até recebi ontem um e-mail nesse sentido, do que a própria dengue, que está matando muito mais. Agora, esse não é um estudo cientificamente comprovado.
para o paracetamol matar, causar insuficiência hepática, aí que está a diferença. São necessárias 10 gramas. É muito. 10 gramas. O que o indivíduo toma geralmente é 750 miligramas. Então precisa diferenciar dessas pesquisas da internet, que o indivíduo faz pesquisa, e levar isso como verdade. Então a função aqui do programa é orientar naquilo que é cientificamente comprovado. Bom, se eu falar cientificamente comprovado, antigamente se usavam os vasodilatadores coronários. Como é que isso está? Qual é o estado Perfeito. atual da pesquisa? Ok. Em relação aos vasodilatadores coronarianos, que antigamente eles eram usados de maneira indiscriminada, porque não se tinha uma terapêutica tão grande que nós temos hoje, e não tão definitiva que nós temos hoje. Então, para tudo se usava. Hoje, onde ele está indicado? Ele está indicado que aquele paciente que tem dor no peito, a angina, que é uma dor de origem coronariana, que a artéria está sofrendo com uma obstrução de sangue inadequada para uma região do coração, e, naquele caso, não tem indicação de um tratamento definitivo, ou com cirurgia, ou com uma angioplastia para dilatar a artéria e colocar uma molinha que é um stent, ou é uma artéria que não dá para ser acessível com esses procedimentos. E o paciente tem dor. Aí, dor do coração, irrigação. Aí eu uso um vasodilatador. Fora isso, ele não tem hoje uma aplicabilidade na doença coronariana. Por falar nisso, professor Balbão, saiu um trabalho, acho que uns 10 anos, feito até no Hospital das Clínicas de São Paulo, que o tratamento clínico da insuficiência coronária não tem diferença do tratamento cirúrgico dessa mesma insuficiência coronária, né, por obstrução, claro. Como é que isso é visto hoje? Tá. E foi feito por um pesquisador sério lá. Perfeito. Quer dizer, não é que eu seja, e nem posso ser, contra nada, mas, não, então não vamos operar. Quer dizer, até onde vai essa pesquisa, como interpretá-la hoje, nos momentos atuais? Foi um trabalho importante, foi um grupo confiável, um trabalho muito bem feito, e ele pode ser, assim, seguido nos dias de hoje. A única ressalva que eu faço é que nós temos, se nós não conhecemos a anatomia coronariana do paciente ainda, eu acho que a gente deve conhecer. Ou seja, se esse paciente nós nunca vimos as artérias dele, pela uma cinecoronariografia, pelo um cateterismo, nós devemos conhecer. Porque às vezes as lesões são tão graves que eu colocá-lo só clinicamente, eu vou estar colocando ele em risco. Se eu conheço as lesões dele e eu faço um tratamento clínico otimizado, bem feito, realmente eu posso acompanhá-lo clinicamente. Mas desde que eu conheça a anatomia das coronárias. A ilação que você faz é que deve ser precedido, né, por um cateterismo para chegar à conclusão. Quer dizer, essa é a conclusão final do raciocínio. Isso, se ele tiver uma dor de origem cardíaca. É o cateterismo. Isso. E agora, dividindo esse cateterismo, quando é que indica cirurgia e quando indica molinha? É claro que depende da gravidade da lesão. Mas assim, para explicar para a população, até para ela entender, das diferenças de indicação de cirurgia. Ok. Hoje as indicações cirúrgicas estão cada vez menores. Cada vez mais a gente consegue controlar clinicamente ou por dilatação da artéria e colocação da molinha, que é o stent. Mas o cirurgião vai ficar sem serviço. Está ficando cada vez mais. Está ficando cada vez mais. Por quê? Porque a cirurgia ela é indicada quando você tem lesões múltiplas em várias artérias, lesões extensas que pegam segmentos grandes
da artéria e lesões que são impossíveis de você dilatar. Só aí que você indica cirurgia, né? Fora isso, os outros procedimentos são muito eficazes. E a possibilidade de reestenose, Bobão? Quer dizer, de fechar de novo com o stent. Qual é a percentual e por que o stent farmacológico ele funciona mais em relação à reestenose, sendo ele um antibiótico? Tá, ok. O stent sem medicamento, que é o não farmacológico, ele tem uma porcentagem de reestenose, reentupimento da artéria no primeiro ano em torno de uns próximo de 30%. Não é pequena. O com medicamento, isso cai para próximo de 5%. É muito grande, é muito menor, né? Então, por quê? Mas não é todos os pacientes que têm indicação de stent com medicamento. Depende do local da artéria. O medicamento ali vai ajudar ali a não formação de uma resposta inflamatória, às vezes infecciosa ali, que vai propiciar a reestenose, o reentupimento da artéria. Bom, mas aí eu estou querendo assim entender, sendo antibiótico, a hipótese mais provável é que seja por infecção. Mas ele teria também alguma resposta inflamatória, quer dizer, aquele mecanismo autoimune lá, a rifampicina que se usa? Porque se tiver infecção, a coisa vai complicar, Bobão. Vai. Pesquisa-se isso também, doutor. Pesquisa também? Pesquisa-se isso também. Pesquisa-se há muito tempo uma associação com alguma coisa infecciosa. Até hoje não se demonstrou, mas pesquisa-se até hoje. Provavelmente não seja por vírus, porque os antibióticos não atuam nos Exatamente. vírus. Exatamente. Bom, como sendo uma das causas de todo esse problema sério de doença coronariana, a hipertensão arterial, quer dizer, a pressão alta, é um fator etiológico. Agora, Babão, você acha corretos todas as aferições de pressão arterial? Não existe também um exagero, né, em falar que o indivíduo é hipertenso quando ele não o é? Ok. Eu acho que assim, uma única medida de consultório, primeira vez, ou fora do consultório, uma única medida, você não pode julgar um paciente hipertenso ou não. Isso, quando você taxa alguém de hipertenso, significa remédio, às vezes, para o resto da vida. Então, isso implica em gasto, implica numa série de coisas que não vai mudar, você vai taxá-lo. Então, você precisa medir a pressão arterial, aferir a pressão arterial em outras ocasiões, ter alguns cuidados antes de definir ele como hipertenso, talvez medir a pressão arterial fora do consultório, mas com pessoa, com profissional habilitado, pedir para ele vir ao consultório outras vezes, só para aferir em outros momentos, tá? Até você ter uma opinião melhor sobre a pressão arterial. Bom, e essas 180 milhões de pessoas do SUS, do serviço público, né, que às vezes custa marcar uma consulta, leva 20, 30 dias para marcar uma consulta. Como é que faz com esse grande contingente de sofredores para saber se a sua pressão realmente está alta? É claro que essa pergunta não é dirigida para você. Não, mas assim. Eu acho que e seu sistema público de saúde teria que melhorar, porque corre-se o risco do indivíduo tomar remédio, quer dizer, gastar dinheiro com remédio de serviço público, por uma coisa simples, que é a aferição da pressão arterial. É isso. Tem algum jeito mais milagroso, Babão? Eu acho que assim, é só com uma maior eficiência do serviço público, que isso a gente fica muito desanimado no momento, realmente.
essas campanhas para verificar a pressão. Até eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Tirar a pressão na rua, no mercado. Eu particularmente eu acho que essas campanhas podem servir de apenas para você falar, olha, vá procurar alguém para verificar sua pressão em condição adequada. Mas, às vezes, nem as pessoas que estão verificando a pressão sua nessa campanha são pessoas habilitadas e nem a aparelhagem é calibrada e nem a situação que a pessoa se encontra é adequada para a verificação da pressão arterial. Bom, para encerrarmos esse programa, vamos tirar uma dúvida aqui para a população, já enfatizada aqui várias vezes nesse programa, por causa de perguntas. Eu devo andar de manhã ou à tarde? Porque uma vez o Fantástico fez uma reportagem dizendo que de manhã o indivíduo poderia ter um infarto. Quer dizer, como é que nós vamos desfazer, né, esse errôneo raciocínio? Ok. Eu responderia assim, como que eu respondo no consultório. Você deve caminhar, né? Qualquer horário que não esteja, é lógico, com o sol forte. Deve caminhar, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Não está o sol forte, que é o horário inadequado, você pode caminhar qualquer horário. Pode não, deve caminhar. É mesmo porque até existe um estudo controlado, né, comparando pessoas que andavam de manhã e pessoas que não andavam. E a prevalência, quer dizer, a frequência de infartos e outros acidentes vasculares era a mesma. Então, eu não sei, por isso que a televisão, ela é um veículo, às vezes, excelente veículo de propagação de ideias médicas, mas, por outro lado, quando não se baseia em estudos verdadeiros científicos, ela causa um grande mal. E a única coisa, gente, para terminar esse programa, se assim fosse, se andar de manhã desse infarto, como é que o trabalhador iria para o serviço? Né? Ou como é que o indivíduo do campo, que tem que começar cedo, 5 horas da manhã, será que isso também não estaria relacionado a uma descarga adrenérgica que ocorre de manhã? E para terminar, Bobão, como é que você faz nos adrenérgicos, esses indivíduos coléricos, né? Estupim curto? Eu acho que uma maneira de lidar com isso é a atividade física, nós estamos falando aqui. A atividade física modula, ela te ajuda a você descarregar esse estresse, né? E naquele momento que você está fazendo atividade física, você dá uma desfocada das coisas do teu dia a dia, que realmente são muito e cada vez vão se tornar mais intensas, né? Então, a atividade física é uma coisa, além de você procurar um tempinho para o seu lazer, para o seu prazer. Atividade física na esteira ou ao ar livre? Ao ar livre é melhor. 3 segundos. Ao ar livre é melhor, porque você se associa lazer, distração com a atividade física. E ver até as pessoas do que ficar no quarto fechado sem oxigênio, né, Babão? Muito obrigado, Babão, pela presença. Obrigado. Obrigado. Até a próxima quinta-feira, em que estará aqui o âncora deste programa, o Wellington Cardoso Ramos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.